Ó Deus amado, toma-me em tuas mãos, segundo a tua vontade, que é soberana, e dá-me sabedoria para este momento, a fim de eu explanar aquilo que tu queres. Eu peço essas bênçãos e agradeço por elas, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. No mundo de hoje, pululam religiões. Há perguntas que queremos fazer aos ouvintes. Serão boas todas as religiões? Porventura, todas as religiões creem no mesmo Deus? Todos os caminhos conduzem ao céu? Todas as religiões aconselham a fazer o bem? Respondendo à primeira pergunta, baseado no que a maioria das pessoas alegam, tem-se como resposta que todas as religiões são boas, porque o Deus de todas elas é o mesmo. É isso que nós ouvimos diariamente. Essa é a resposta do povo em sua maioria. Vejam que o suporte para tal afirmação repousa no fato de que o Deus de todas as religiões é o mesmo. Mas, observando-se, porém, o espírita, o islamita, o budista, o hinduísta, e perguntando-lhes qual o seu pessoal ponto de vista sobre Deus, ou seja, o seu conceito sobre Deus, as respostas serão as mais desencontradas. Uns dirão que Deus é um velho barbudo, outros fazem-no um olho arregalado dentro de um triângulo. Alguns creem no poder da natureza, outros supõem ser Deus tudo e tudo é Deus. Isto é, o universo é Deus, Deus é o universo, não havendo distinção entre Deus e a natureza. Uns observam ser Deus uma força, e outros supõem que Deus seja uma energia vital. Indivíduos há que admitem um Deus criador e afirmam haver ele posto no mundo todos os poderes necessários de ação própria e desenvolvimento, e depois o abandonou à sua própria sorte, que Deus agora nem olha para este mundo e que cada um que se apoquente, que se arranje. Essa é a ideia daqueles que pensam que Deus é um Deus que criou o mundo, um Deus teísta que criou o mundo, mas abandonou o mundo à própria sorte, ao próprio desenvolvimento natural. Há quem desacredite Deus como criador porque ouviu falar da evolução das espécies, que o homem, por exemplo, veio do macaco. Um outro aspecto a considerar é que cada um, segundo a sua religião, quer ter a sua própria ideia embasada na autoridade dos seus chefes espirituais. Ora, se entre as religiões há tantas e tão aberrantes contradições sobre o conceito de Deus, todas elas, porventura, podem estar com a verdade a respeito desse assunto? Impossível. Se nem todas estão com esta verdade, por conseguinte, só a que segue essa verdade é boa. As demais serão falsas. Mas na busca da verdade sobre Deus, a Bíblia constitui-se a nossa principal e única regra de fé, por ser ela também, nesse caso, útil e proveitosa para nos ensinar, para nos instruir, corrigir justiça. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, Paulo afirma: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Da Bíblia nos valemos para não errarmos. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, se lê: errais por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Numa linguagem mais simples, porém didática, vamos considerar
quando alguém pretende informar-se sobre geografia, sobre regras gramaticais, recorre a compêndios dessas matérias. Quem irá se valer de manuais de nutrição se quer resolver um problema de álgebra ou de geometria? Valemo-nos, por conseguinte, da Bíblia, se formos honestos na busca de conhecimento sobre a verdade de Deus, a fim de nos precavermos quanto a possíveis enganos. Neste ponto de fundamental importância, esclarecidos pelas Sagradas Escrituras, por-nos-emos a salvo dos erros religiosos, sempre responsáveis pela perdição eterna de milhões. Ao examinarmos a Bíblia, chegamos a esta conclusão: em toda ela não se encontra uma só definição de Deus. Definir Deus, aliás, seria limitá-lo, seria negá-lo. Tentar retratá-lo com imagens de escultura ou figuras pintadas seria incorrer na insensatez de pretender expressar com o finito aquilo que é infinito. Os homens, quando assim se propuseram, incorreram na idolatria. A Bíblia apresenta Deus com atributos naturais e atributos morais. Esses atributos, qualidades ou características são essenciais em Deus. Conhecendo ou reconhecendo-os nas Escrituras, podemos, por isso, dentro de nossas limitações intelectivas, conhecer melhor Deus. E este conhecimento nos move a adorá-lo e a Ele nos submetermos. Quando criança, aprendi no catecismo que Deus é um espírito. Está errado essa afirmativa. Deus não é um espírito, Ele é espírito, sem esse artigo, sem aquele artigo indefinido. Por ser espírito, Deus não se confunde com a natureza material. O panteísmo nega a Deus por tentá-lo transformar em matéria. O espiritismo nega a Deus por se basear nesse panteísmo. Então, o espiritismo não é boa religião, ela é enganosa. A palavra espírito se contrasteja com o vocábulo matéria. Espírito e matéria expressam duas qualidades diferentes, duas realidades incompatíveis. Pelos nossos sentidos, os olhos, olfato, tato, ouvido, paladar, podemos perceber e sentir a matéria e entrar em comunicação com ela. Podemos até subjugá-la e transformá-la, mas não podemos dar à matéria a capacidade do pensamento, da vontade, do livre-arbítrio, porque esta é qualidade característica espiritual. Como espírito, Deus é incorpóreo. O espírito não tem carne nem ossos, disse Jesus em Lucas capítulo 24, versículo 39. Como espírito, ele é indivisível, ele é invisível, isento de paixões físicas, livre de limitações. Invisível, porque não podemos aprender com os nossos sentidos, não podemos vê-lo com os nossos olhos, nem apalpá-lo com as nossas mãos, percebê-lo com o nosso tato. Só podemos aprendê-lo ou senti-lo pelas nossas faculdades da alma, a inteligência e o amor. Em seu ser essencial, Deus é espírito. Em João capítulo 4, versículo 24, o Divino Mestre proclamou: Deus é espírito. E o apóstolo Paulo afirmou: o Senhor é espírito. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Ele disse: falamos de Deus na presença de Deus. Deus que é espírito é Deus vivo. Jeremias diz: Ele mesmo é o Deus vivo, é o Deus vivo, proclama o apóstolo Paulo aos Licaônicos. Atos capítulo 14, versículo 15.
Próprio Jesus falou: o Pai tem vida em si mesmo. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26. Salmista no Salmo 42, versos de 1 a 2, assim se expressa: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Sendo espírito vivo, Deus é pessoa. Como pessoa, ele se distingue da natureza, da matéria. Como pessoa, ele não é uma forma de energia ou uma fonte magnética de vibrações, como querem os umbandistas e os espíritas. Sendo personalidade, Deus é dotado de autoconsciência e do poder de autodeterminação. Sendo pessoa, as Sagradas Escrituras lhe atribuem nomes reveladores da sua autoconsciência, de sua providência pessoal, de sua liderança, de sua soberania, do seu poder preservativo de conceder paz e proteção. Atribuem-lhe elas também pronomes pessoais como tu, ti, ele e lhe, que subentendem sua personalidade. A Deus, nas páginas bíblicas, são ainda atribuídas características e propriedades próprias de pessoas, como, por exemplo, tristeza, zelo, amor, aborrecimento. Por ser pessoa, é Ele o Criador. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 18, diz: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o único Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Como pessoa, criou ele o homem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Como Criador, é ele a pessoa a quem todas as coisas glorificam. No Salmo 148 diz: dignos és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Agora, respondendo à segunda pergunta: todas as religiões creem no mesmo Deus? Cada religião faz um conceito de Deus diferente das demais. Uma aceita algum dos seus atributos naturais e negam outros. Outra admite os rejeitados e rejeita os aceitos por aquela. Há religiões que recusam todos os atributos divinos, qualidades intrínsecas, essenciais, inerentes a Deus, reveladas na Bíblia. Se acontece assim com relação aos atributos naturais e os atributos morais de Deus, a confusão é maior ainda entre as religiões adotantes de outras fontes de revelação que não é a Bíblia, ou, além da Bíblia, extra-Bíblia. Muitas passagens das Escrituras Sagradas testificam a espiritualidade de Deus, o fato dele ser vivo, pessoa, criadora, preservadora, onipotente, onisciente, onipresente. Característica, contudo, mais enfatizada e exaltada é a sua santidade, por ser ela o seu principal atributo moral. A santidade é essencial a Deus. Só o profeta Isaías, em seu livro, por cerca de 30 vezes, se refere a Deus a chamá-lo de santo. O salmista, no Salmo 99, versículo 3, canta: louvem o teu nome, grande é, tremendo, pois é santo. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai ao seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Salmo 99, versículo 9. O próprio Deus disse ao povo: sede santo, porque eu sou santo. Levítico, capítulo 11, versículo 44. Deus é espírito, espírito vivo. Como espírito, Deus é pessoa. Como pessoa, Deus é criador. Como criador de todas as coisas, é preservador e sustentador da sua criação. E como criador e eterno, imutável, onisciente, onipresente, onipotente, ele é santo. São os atributos essenciais inerentes ao próprio Deus. Descrer de alguns deles ou confundi-los é inutilizar a fé
que se possa ter em Deus é adulterar uma fé verdadeira por uma falsa, com um resultado inútil e inoperante? Será por acaso que todas as religiões anunciam a Deus com todos esses atributos revelados na Bíblia? Claro que não. Nesse caso, as religiões boas, baseadas em falsos conceitos de Deus, desencaminham seus fiéis, pervertendo-os. Todos os líderes religiosos, se conscienciosos, deveriam buscar com toda sinceridade as seguras informações concernentes ao Deus das Sagradas Escrituras. João, em sua segunda epístola, afirma: todo aquele que ultrapassar a doutrina de Cristo e nela não permanecer, não tem Deus. 2 João, versículos 9. O Deus vivo é santo, justo e reto. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, está escrito: ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, não há nele injustiça, ele é justo e reto. Mas o amor culmina com todos os atributos morais de Deus. Em Deus Santo esplende o amor, em grau infinito, sem mesclas que deslustrem como ser espiritual. Seu amor é infinitamente puro, porque não se compusca com a matéria. Revela-o na criação, demonstra-o permanente através da sua providência e atinge a sua plenitude com a morte do seu Filho Jesus na cruz. Revelando as perguntas feitas no início do sermão, vem a resposta das duas últimas indagações. Todos os caminhos levam aos céus? Todas as religiões aconselham fazer o bem? Bem, dizem que todos os caminhos levam a Roma, assim como todas as religiões levam a Deus. Aquele ditado antigo hoje perdeu sua razão de ser. Ao tempo do Império Romano, todas as estradas rasgadas pelo mundo conhecido da época se destinavam a Roma, o grande centro dominador de todas as nações. Se hoje nem todas as estradas aqui no Brasil terminam em Brasília, capital da nossa federação, muito menos se encaminham para Roma. Tendo-se outros, sim, em conta o Oceano Atlântico a nos separar do continente europeu, recorre-se, pois, a esse ditado vencido para se defender a legitimidade de todas as religiões como caminhos conducentes ao céu. Com ares de conhecedores da Bíblia, os adeptos da validade de todas as religiões recorrem à palavra de Jesus registrada em João, capítulo 14, versos de 1 a 12. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Irmãos, as pessoas usam esse texto para justificar a variedade das religiões, como sendo elas também aprovadas por Deus. Essas moradas não se equivalem às religiões como se supõe. É falso pensar-se que cada morada aí, no caso, significa uma religião. Seria negar toda a Bíblia e o sacrifício de Jesus Cristo. Além disso, dirigia-se ele aos seus discípulos, aos crentes nele. Ele falou que tinha muitas moradas para os crentes, e não a todos os seguidores de todas as religiões. Dizer que todas as religiões são boas porque todas falam o nome de Deus é o argumento estapafúrdio, falso, falsíssimo, porque o próprio diabo fala e repete o nome de Deus e de Jesus, nem por isso escapa de sua condição desgraçada, de diabo, de maligno e de pai da mentira, como afirmou Jesus em João capítulo 8, versículo 44.
Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Foi a palavra dele, registrada por Mateus, capítulo 8, versículo 29. Clamavam os demônios que, expulsos do moço gadareno, se introduziam na manada de porcos. Ao espírito imundo que bradava: bem sei que és o Santo de Deus. Palavras de demônios, diabo. Está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 7 a 8, mas o Senhor não terá por inocente que o tomar seu nome em vão. Para a desgraça desses tempos desgraçados, os sagrados nomes de Deus e de Jesus Cristo têm sido vilipendiados, também músicas profanas cantadas por línguas pastosas, de álcool e de tóxicos, nos lupanares e nos lugares sórdidos do mundo cão. Porventura, os toxicômanos, as prostitutas seminuas dos inferninhos e os cantores, ídolos diabólicos das TVs, serão tidos por inocentes, porque suas músicas relinchadas e esganiçadas, autênticas guincharias, repetem o nome de Deus e de Jesus em seus cânticos profanos. Admitir-se a possibilidade de salvação em favor dos seguidores de todas as religiões, porque em todas elas se pronuncia o nome de Deus, é de dar um atestado de rematada ignorância e de demonstrar absoluta falta de fé em Deus verdadeiro e infinitamente santo. Todas as religiões são boas porque todas aconselham a fazer o bem. É outro argumento muito em voga. Cada um fique na sua religião, pois todas as religiões são boas. São boas porque mandam fazer o bem. Nenhuma aconselha seus seguidores a praticar o bem. Essa é uma ardilosa maneira de atuar do diabo, e muitas pessoas estão caindo nesta farsa. Quem desse argumento se utiliza demonstra sua supina ignorância da história. A truculenta Santa Inquisição enche as páginas da história com seus calabouços, seus crimes, seus horrores. Quanto sangue ela derramou, quantas centenas de milhares de crentes evangélicos foram mortos em sua sanha sanguinária. Muitos papas se socorreram pela sua ferocidade. Graças a eles, o catolicismo romano conseguiu na Idade Média o seu apogeu. À custa de crimes bárbaros, se impôs o romanismo, a subserviência dos povos. No atual momento, o Estado Islã, em nome da religião, mata, tortura, causa verdadeiro terror aos povos e nações do mundo odierno. Como é que a religião, todas elas mandam fazer o bem? Se alguém usa uma medalha, seja lá de que santo ou senhora for, pendurada no pescoço, para ter sorte e ficar livre de influências maléficas, pratica feitiçaria, pois confia num objeto material, no caso a medalha, como se tivesse ele ou a medalha o poder acima do poder natural, o poder do próprio Deus. Muitos, com a mesma intenção, usam na porta da casa uma ferradura de cavalo, no bolso uma pata de coelho, na sala um vaso com uma planta chamada espada de São Jorge, na parede do terraço uma imagem entronizada em um nicho. Tudo isso é feitiçaria, consoante a advertência de Jesus Cristo. Quem nessas coisas crê estará excluído do céu. Pergunta-se então, a religião que tal coisa ensina ou promove é boa? O catolicismo e o espiritismo, em todas as suas seitas ou grupos, se especializam em fomentar a desgraça da feitiçaria. Pobres dos seus fiéis, na Jerusalém celestial não entrará idólatras nem feiticeiros, conforme a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15.
Ao longo das Sagradas Escrituras, Deus condena a idolatria com as expressões mais duras: picha, de mentira, vaidade, adultério e prostituição. Quem de bom senso pode supor boas todas as religiões? Essa diz, refinada, admitem-se como boas todas elas. Jamais Jesus mandou respeitar a religião dos outros. Em toda a Bíblia só se encontram sérias advertências para fugir das religiões abomináveis, como as mencionadas neste livro e pelos motivos apresentados até aqui. Se elas se constituem em abominação ao Senhor, pelas iniquidades que promovem, aceitá-las é incorrer também em abominação. Diante de tudo que está sendo apresentado, concluímos que somente uma religião é boa, aquela que obedece fielmente ao Evangelho de Jesus Cristo e à doutrina dos apóstolos. A única religião que crê em Deus na sua triunidade divina, nos seus atributos naturais e morais, além de obedecer a palavra na íntegra. Essa é a única, não há outras. Na biografia de Hudson Taylor, está relatada a história de um convertido budista. Descia ele, certo dia, por uma rua onde se lhe deparou um salão cheio de gente e um pregador falando, baseando-se no texto de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O pagão entrou para ouvir as palavras de poder. Quando a reunião foi encerrada, o budista diz: tenho por tempo procurado a verdade, sem encontrá-la. Tenho viajado muito e nunca a achei. No confucionismo, no taoísmo, no shintoísmo, no budismo, em nenhum eu encontrei descanso para a minha alma. Agora, porém, nessas palavras que acabo de ouvir, sei que há uma paz verdadeira e eu a aceito. Sou agora um crente em Jesus Cristo. Depoimento de um budista convertido. Num dia triste, quando muitos discípulos abandonaram o mestre, indo pelas suas próprias ruelas, Jesus perguntou aos demais e achegados: e vós não quereis ir também como estes? E Pedro, quem primeiro fala: para onde iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Para onde nós iremos neste século 21, nesta época de tremenda crise material e espiritual? Para onde? Para as leis, para a cultura, para os dogmas, para as filosofias, para o modernismo, para os planejamentos de inteligência humana, para os ensinos de Sócrates, Platão e Aristóteles? Foram capazes de salvar a Grécia, o mais culto do país dos tempos históricos, da imoralidade e da ruína? Conseguiram. Maomé e Confúcio foram capazes de enobrecer e elevar o povo que os adorou? Atenas, com o seu Paternon, o seu Erecton, a mãe das artes e das letras, que fez pela mulher a sua felicidade. Roma, senhora do mundo, a fonte do direito e das leis, construiu porventura orfanatos, asilos, reformatórios e hospitais? Artes e letras, direitos e leis salvaram da hecatombe moral os gregos e os romanos? Enquanto Fídias e Prasíteles erigiam estátuas e os imperadores erguiam obeliscos em sua própria honra, enquanto artistas do pincel e do som davam ao mundo as suas obras-primas, que faziam as multidões, divertiam-se nas arenas diante do espetáculo de sangue dos gladiadores romanos? Para quem iremos? Não temos para onde ir, não vemos a quem procurar, só existe um, o homem da Galileia. Não há bálsamo em Gileade, mas na compaixão de Cristo. Não há sabedoria, nem luz, nem esperança, nem vida eterna, senão nele. Pedis,
disse assombrado diante do sinédrio, porque nenhum outro nome há, Jesus fala, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Tu tens as palavras da vida eterna, tu és a vida, ó Cristo. Pedro confirmou essas palavras naquele discurso que ele fez quando as pessoas pensavam que ele era o primeiro Papa, que ele era a pedra que sustentaria a igreja. Ah, meus irmãos, quantas pessoas estão sendo enganadas. O próprio Pedro disse que a pedra era Cristo, que ninguém consegue ir para o céu sem ir através dele. Pois a verdade está em religião, não está em religião alguma. A religião é apenas um veículo que conduz à verdade. A verdade é Cristo. Ou seja, a única religião que pode conduzir à verdade é o cristianismo. Só que o cristianismo está adulterado, está mesclado com doutrinas espúrias, doutrinas falsas. Então, não serve também o cristianismo como base para nós acreditarmos na salvação por seguir o cristianismo. Por isso é que Jesus mandou pregar o evangelho, não o cristianismo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A verdade é Cristo, foi Ele que disse, eu sou a verdade. João, capítulo 14, versículo 6. Disse mais, conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8, verso 32. O cristianismo é a única religião que conduz essa verdade, mas infelizmente há ramos do cristianismo que foram adulterados. A única maneira de conhecer o verdadeiro cristianismo é examinar as Escrituras, razão pela qual Jesus ordenou, examinais as Escrituras, porque cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus, na oração sacerdotal, intercedendo pelos seus discípulos, que também são os seus seguidores atuais, disse ao Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus disse que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. No norte do cristão, ou melhor, o norte do cristão é a Bíblia. É a única fonte segura de verdade, porque é a verdadeira palavra de Deus. O apóstolo Paulo testifica que toda escritura é divinamente inspirada por Deus para instruir o homem, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Jesus deu ordem aos seus discípulos, não para pregar o cristianismo, não para pregar a religião cristã, mas sim a sua palavra, o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele ordenou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Crer em Jesus não é crer na religião. Um religioso falou, todas as religiões têm o que o cristianismo tem, possui. A única coisa que lhes falta é um Salvador. Então, se tem tudo e não tem o Salvador, não tem nada. Falta tudo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Um outro, de segmento religioso diverso, assim se expressou, nós temos uma prova da nossa religião muçulmana, que o cristão não tem. Quando vamos à Arábia, podemos ver o túmulo do profeta Maomé. Assim sabemos que ele viveu e morreu. Quando, porém, o cristão vai a Jerusalém, ele não pode ter a certeza do lugar onde Jesus foi sepultado. Não existe um túmulo. Não existe um túmulo real como o nosso. Um cristão que ouvia a explanação do muçulmano respondeu, é verdade, não temos um túmulo em nossa religião porque não temos um cadáver. Nosso evangelho não termina na morte, mas em vitória. Não termina em túmulos, mas em triunfo. Por isso,
radiante de otimismo, vive o nosso coração. Temos um Salvador vivo. Jesus é o único dos líderes religiosos que morreu e ressuscitou. Os outros continuam nos sepulcros. Bem disseram os anjos: porque buscai o vivente entre os mortos. Ele não está aqui. Porque buscais um Salvador nas religiões do mundo. Ele não está lá. Que procure Jesus aonde ele está. Jesus está perto de cada um para oferecer seus préstimos à sua salvação. Que Deus assim abençoe a todos. Amém. Sim.